Olá, pessoal. Hoje eu irei proferir algumas palavras sobre os alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Vamos voltar ao tempo e falar um pouco sobre o Manifesto Comunista de 1848. Antes de falar da obra em si, eu gostaria de fazer um breve resumo histórico e biográfico dos autores para que vocês possam entender melhor como tudo começou. Meu nome é Ilmaci Marinho e sejam bem-vindos ao nosso canal Pense Mais. O tempo era de revolução na Europa. A Europa estava sob auspícios da Restauração. Após a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena se reuniu em 1814 e 1815 para redesenhar as fronteiras do Estado. As grandes potências, Rússia, Áustria e Prússia, forjaram a Santa Aliança. A Europa deveria receber uma nova estabilidade, mas por dentro ela fervia em alguns lugares. Ideais liberais e antifeudais se espalharam. As autoridades reagiram com a crescente censura e represálias contra o movimento nacional e liberal. Em 1848, a tensão explodiu em uma revolução que começou na França e se espalhou por quase toda a Europa. No mesmo ano, Marx e Engels publicaram um Manifesto Comunista, uma arte marcial revolucionária de primeira ordem. Claro, os antigos governantes não sonhavam em renunciar voluntariamente. A guerra civil estourou entre os exércitos revolucionários e as tropas militarmente superiores dos monarcas. Claro. Tão rapidamente quanto a revolução se espalhou pela Europa, sua derrota militar foi imediatamente concluída. Embora os revolucionários burgueses tenham falhado, a burguesia ficou mais forte a partir de agora. O capitalismo e a industrialização decolaram em grandes partes da Europa. Mudanças enormes ocorreram na economia. Com a invenção da máquina a vapor, o método de produção mudou fundamentalmente. A agricultura e a manufatura foram substituídas por negócios organizados em grande escala. Muitos agricultores tiveram que desistir de suas fazendas e se mudar para as cidades que experimentaram um enorme crescimento. Um exemplo vivo disso, a população de Manchester, por exemplo, cresceu de 10 mil para 1 milhão de pessoas em poucos anos. Estes formaram uma nova classe, o proletariado industrial, dependente do trabalho fabril sem alternativa, mas que só trazia salários de fome, apenas o suficiente para sobreviver e continuar a trabalhar. Além disso, o trabalho feminino e infantil, as jornadas muito longas em condições miseráveis e a falta de direitos faziam parte do cotidiano. Em uma palavra, exploração. Não se vê muito diferente hoje em dia. Enquanto isso, uma pequena caixa de empresários ficaram muito ricos à luz destas tragédias e destas injustiças, e compreensível que dois escritores alemães tenham tido a ideia de apelar a uma revolução proletária e apelar à abolição da propriedade. Karl Marx nasceu em Trier, em 5 de maio de 1818. Sua família é judia, mas se converte à fé protestante para que o pai possa continuar a exercer sua profissão de advogado. Marx estuda filosofia em Berlim e depois se torna editor do Rheinische Zeitung, onde tem problemas com a censura. O jornal foi proibido em 1843. No mesmo ano, Marx se casou com a sua amiga de infância, Jenny von Westphalen. Ele permaneceu na França liberal até 1845. Lá conheceu Heinrich Heine e foi co-editor dos anuários francos alemães, sob pressão do governo prussiano. Ele é expulso da França e vai para Bruxelas. Em 1844, ele conheceu Friedrich Engels
Em 1849, mudou-se para Londres, depois de ser novamente expulso da Prússia e de Paris. Apoiado financeiramente por Engels, deu início a um estudo intensivo, cujo fruto foi sua principal obra, O Capital. Uma crítica da economia política, ao mesmo tempo que foi o seu fundamento para o materialismo histórico. Sua esposa morreu em 1881, sua filha 2 anos depois. E um pouco mais tarde, ele próprio, em 14 de março de 1883. Como vocês viram até aqui, a vida do filósofo Karl Marx não foi nada fácil. Friedrich Engels, seu amigo, nasceu em 28 de setembro de 1820, em Barmen, hoje distrito de Wuppertal. Filho de um fabricante de tecidos, tem contatos com o movimento literário Jovem Alemanha e com os jovens hegelianos. Em 1862, vai para Manchester, na Inglaterra, como empresário. Trabalhou lá na empresa de seu pai e, ao mesmo tempo, estudou a situação social do proletariado nas condições do capitalismo e da industrialização. Em seu livro The Situation of the Working Class in England, ele descreve suas experiências que o desviaram da filosofia hegeliana e o converteram em um revolucionário social radical. Ao conhecer Marx, inicia-se aí uma amizade e cooperação vitalícias. Juntos, eles escreveram a ideologia alemã. Engels morreu em Londres em 5 de agosto de 1895. Agora que falamos um pouco sobre a biografia de cada um, vamos ao manifesto. As velhas potências da Europa tentaram se restabelecer enquanto em todos os lugares estavam ameaçadas pelos esforços evolucionários democráticos, burgueses e por algumas ideias ainda mais radicais. Ao mesmo tempo, a outra revolução estava ocorrendo, a industrial, que trouxe grandes riquezas para os primeiros capitalistas, enquanto para muitas pessoas significava uma existência miserável nas cidades e fábricas modernas. A indignação com esse empobrecimento em massa é um dos motivos mais importantes para os autores do manifesto. Sua influência só foi claramente perceptível 70 anos depois, na Revolução Russa de outubro de 1917. O objetivo original dos comunistas: uma sociedade inteiramente humana, sem escravidão e opressão. Mesmo na era do capitalismo globalizado, o Manifesto Comunista não está desesperadamente desatualizado, especialmente porque o próprio texto sugere que o capitalismo burguês é, em última análise, voltado para o mercado mundial. E o poder bíblico da linguagem, em muitas passagens, ainda é capaz de lançar um feitiço sobre os leitores. O comunismo, na realidade, foi uma caricatura grotesca do ideal descrito por Marx e Engels. E assim sendo, falhou. A época do capitalismo, por outro lado, continua. Uma de suas análises mais astutas foi e continua sendo o Manifesto Comunista. São muitas informações, por isso vamos dar uma pausa para fazer um pequeno resumo do que vimos até agora. Só uma pausa. Pois bem, o Manifesto Comunista previu o fim do capitalismo em um momento, 1848, quando ele estava apenas começando a florescer. O manifesto justifica a ação política dos proletários no necessário curso da história. O texto foi publicado em uma época em que o capitalismo inicial criava grandes contradições sociais. De um lado, o crescimento exacerbado da pobreza e da miséria constante.
Do outro, o crescimento ininterrupto da riqueza das classes mais favorecidas. A tese inicial do Manifesto Comunista era o seguinte: toda a história humana é uma história de luta de classes. Na antiguidade, por exemplo, havia antagonismo de classe entre donos de escravos e escravos. Na Idade Média, havia antagonismo entre senhores feudais e servos. Nos tempos modernos, os capitalistas burgueses e os trabalhadores são hostis uns com os outros, como opressores e oprimidos. As relações desiguais de propriedade e produção na sociedade burguesa criam uma tensão tremenda, que é descarregada em uma revolução. Se a propriedade privada for abolida, os antagonismos de classe também desaparecerão, na visão de Marx e Engels. Um fantasma está assombrando a Europa. Na Europa, em 1848, todos que estavam no poder, do Papa em Roma, o czar na Rússia e os vários governantes na Europa Central, todos temiam um novo movimento, o comunismo. Isso é reconhecido por todos eles como um novo poder e perigo. Embora ainda não tenha sido ancorado no Estado, é tempo, portanto, de apresentar ao mundo o Manifesto Comunista, para acabar com as mentiras populares, perdão, e para tornar públicas e notórias as intenções dos comunistas. A história das lutas de classes. A história é essencialmente uma história de lutas de classes. Os opressores e os oprimidos sempre se enfrentarão. E seu conflito terminou ou com uma revolução e, portanto, a criação de uma nova sociedade, novas classes, ou com a queda comum dos oponentes. Concordam? Pois bem, na Roma Antiga, havia patrícios, plebeus e escravos. Na Idade Média, havia senhores feudais, vassalos, cidadãos de corporações e servos. Os antagonismos de classe persistem mesmo na sociedade burguesa moderna, mas restam apenas dois campos, frente a frente: a burguesia e o proletariado, a burguesia e a classe trabalhadora. A ascensão da sociedade burguesa, que substituiu a sociedade feudal, é principalmente baseada no progresso econômico, descoberta de novos países e mercados, expansão do comércio mundial, produção industrial em vez de manufatura. Por isso os autores escreveram na página 43 o seguinte: um fantasma assombra a Europa, o fantasma do comunismo. A própria burguesia já desempenhou um papel revolucionário. Paralelamente à industrialização e à criação de um mercado mundial, também assumiu o controle político e aboliu a sociedade feudal. Na sociedade burguesa, os únicos princípios que contam agora são egoísmo, liberdade de comércio, valor de troca, pagamento em dinheiro. Todas as pessoas, em todas as profissões, tornaram-se trabalhadores assalariados. São forçadas a vender a única coisa que têm: seu trabalho. A revolução social da burguesia pode ser comparada a grandes feitos históricos como a construção de pirâmides e catedrais, a migração de povos ou cruzadas. E a revolução continua. A burguesia capitalista depende do desenvolvimento contínuo dos instrumentos de produção e das relações em que se baseia o seu domínio. Não há paralisação na era da máquina a vapor e do trem de ferro. Por isso, os autores escreveram na página 44: a história de todas as sociedades anteriores é a história das lutas de classes. O capitalismo estende seu domínio a todo o mundo porque precisa cada vez mais das vendas de seus produtos, que são fabricados por meio de métodos de produção cada vez melhores.
O capitalismo é verdadeiramente cosmopolita e não tem nada a ver com restrições nacionais. Ele leva a sua civilização para todos os lugares, mesmo nos países subdesenvolvidos, e os força a se tornarem capitalistas. A burguesia capitalista cria um mundo à sua imagem. Surgem cidades e aglomerações gigantescas. Os meios de produção são centralizados e a propriedade concentra-se nas mãos de poucos, mas o perigo é iminente. Pois assim como a sociedade feudal foi explorada e explodida, pela burguesia, porque nela as relações de propriedade não correspondiam, mas às forças produtivas, também a sociedade burguesa está enfrentando sua ruptura. Nesse ínterim, também as forças produtivas cresceram tão imensamente nela que a burguesia se tornou muito estreita para agarrar essa riqueza. Crises econômicas regulares são uma prova disso. Essa explosão está sendo realizada pela classe trabalhadora, o proletariado. Por isso, os autores descrevem, na página 46, o seguinte texto. De bourgeoisie, a burguesia não deixou nenhum outro vínculo entre o homem e o homem além dos juros, do que o cruel pagamento em dinheiro. No lugar da exploração velada por ilusões religiosas e políticas, substituiu a exploração aberta, ultrajante, direta e árida. O proletariado, com seu trabalho, é a antítese da bourgeoisie, da burguesia com seu capital. Mas no curso da industrialização e do florescimento do capitalismo, o trabalhador é desvalorizado em um mero fator de produção, uma mercadoria. Embora a quantidade de trabalho esteja aumentando em geral, ele está cada vez mais sendo feito por máquinas. O trabalhador fica com atividades cada vez mais simples e primitivas, cada vez menos pagas. As massas trabalhadoras são servas do capitalistas. São sistematicamente exploradas. Os explorados agora lutam contra os opressores. Primeiro apenas esporadicamente, depois em associações e organizações cada vez maiores. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Uma verdadeira luta de classes cresce gradualmente a partir de conflitos individuais. O proletariado é o único adversário verdadeiramente revolucionário da burguesia, em contraste com a classe média, os artesãos e os camponeses que se empenham em manter a sua propriedade. Os proletários não têm propriedade para garantir, mas sim para destruir uma ordem social exploradora que lhes nega todas as propriedades e que vive e prospera com a falta de propriedade. Deu para entender? O problema não foram as ideias marxistas, e sim a interpretação errônea, anos depois, feitas pelos partidos comunistas em relação às suas ideias. Voltamos. A Revolução Comunista. Os comunistas se distinguem dos outros partidos que fazem parte do movimento operário por não estarem limitados por fronteiras nacionais. Eles se consideram representantes internacionais dos interesses dos proletários. Você é, por assim dizer, a ponta de lança do movimento trabalhista. Seus objetivos: formar os trabalhadores para serem uma classe autoconfiante, para se livrar do domínio da burguesia e conquistar o poder político. Eles se veem não como representantes de quaisquer teorias, ideias e princípios, mas como representantes da luta de classes que realmente existe, como sempre moldou a história humana. Os comunistas querem abolir a propriedade privada, especialmente a propriedade privada burguesa, assim como a burguesia uma vez aboliu as relações de propriedade feudal. O comunismo segue apenas um caminho histórico, que é a burguesia e que a burguesia também percorreu em seu tempo. No entanto, ele quer seguir esse caminho até o fim,
até a abolição da propriedade privada burguesa. Burguesa. Na página 49, os autores descrevem: em apenas um século de domínio de classe, a burguesia criou forças produtivas mais massivas e colossais do que todas as gerações anteriores juntas. Aí eu te pergunto, ele mentiu quando escreveu isso no manifesto? A propriedade é o ponto crucial da luta de classes. O trabalhador não adquire propriedade com seu trabalho assalariado, mas os seus ganhos bastam para se manter vivo e continuar trabalhando. O capitalista, por outro lado, possui propriedade, capital. Mas por causa do trabalho do proletário, este é um produto comunal e, portanto, também deve ser transformado em propriedade comunal. A abolição da propriedade privada não afeta a maioria da sociedade de forma alguma, uma vez que ela não tem nenhuma. A propriedade da pequena classe dominante, a burguesia, no entanto, que repousa essencialmente sobre o trabalho e a falta de propriedade de todas as outras, deve de fato ser abolida. A objeção de que ninguém gostaria de trabalhar com a abolição da propriedade não é válida, porque mesmo na sociedade burguesa, acontece que uns trabalham, todavia não adquirem nada. Outros adquirem, mas não trabalham. O incentivo ao trabalho está ausente há muito tempo, mas não se pode falar de preguiça ou indolência generalizadas. E assim, os autores descrevem, na página 51, a burguesia não forjou apenas as armas que a levam à morte. Ela também gerou os homens que empunharão essas armas. Os trabalhadores modernos, os proletários. O cidadão pensa que com a abolição da propriedade perde-se a educação e todos os valores e instituições. Não, não é bem assim. O que se perde de fato, especificamente falando, são aquilo que a burguesia tem de demasiado, de demasia. A nova ordem social cria novos valores e as instituições cada vez mais. O cidadão erroneamente vê seus valores e leis burgueses como leis gerais da razão ou da natureza. E nisso não difere de todas as classes que passaram na história. Na página 53, os autores descrevem: o proletariado passa por diferentes estágios de desenvolvimento. A sua luta contra a burguesia começa com a sua existência. A tomada do poder pelos comunistas terá outras consequências decisivas. Por exemplo, o trabalho infantil será abolido. As mulheres se emanciparão e não terão mais apenas as escolhas entre dois destinos, na visão de Karl Marx e Engels, Friedrich Engels. A unificação internacional dos trabalhadores tornará obsoletas as fronteiras e contradições das nações, um desenvolvimento para o qual, aliás, a própria burguesia deu sua contribuição promovendo o comércio e a industrialização na escala global. O fim da exploração dos indivíduos e da classe trabalhadora. Da classe trabalhadora como um todo também significa o fim da exploração de certas nações por outras nações. E na página 55 encontramos a seguinte frase: toda luta de classes é uma luta política. A ideia do Manifesto Comunista era mais ou menos a seguinte: ao assumirem o poder, os trabalhadores comunistas nacionalizarão, centralizarão e usarão
todo o capital e todos os meios de produção dos capitalistas para o bem da sociedade como um todo. O uso da força, na visão de Marx e Engels, seria inevitável. As seguintes medidas deveriam ser implementadas: desapropriação de todas as propriedades burguesas, introdução de um imposto progressivo forte, abolição da lei de herança, confisco de propriedade de emigrantes e rebeldes, centralização e nacionalização das finanças, centralização do transporte, promoção de fábricas nacionais, compulsão de trabalhar para todos e criação de um exército industrial. Harmonização da agricultura e indústria, abolição da diferença entre a cidade e o campo, abolição do trabalho infantil, educação infantil de boa qualidade, organizada e financiada pelo Estado. Quando todas as diferenças e antagonismo de classe desaparecerem com o tempo, o proletariado, como uma classe dominante temporariamente, também se tornou supérfluo. E uma sociedade sem classes emerge, na qual ninguém oprime ou explora o outro. Aliás, os comunistas não são os únicos que lutam contra a burguesia capitalista. Existem alguns outros movimentos que são antiburgueses, principalmente os vários partidos socialistas. E agora vamos entender um pouquinho sobre cada um deles. O socialismo reacionário tem várias variedades. O socialismo feudal de partes da aristocracia. O socialismo pequeno-burguês dos camponeses e outras pequenas burguesias. E o chamado socialismo alemão, ou verdadeiro, que é representado por alguns escritores e filósofos alemães, as ideias socialistas que foram importadas da França, sem considerar que a situação lá era bem diferente da Alemanha. Portanto, esse socialismo se perde em ideias e teorias gerais que não têm muito a ver com a realidade da luta de classes. Socialismo conservador ou burguês. Mesmo dentro da burguesia dominante, existem pessoas com visões socialistas. Eles querem melhorar as condições de vida de todos os membros da sociedade, incluindo os trabalhadores. É claro que isso não chega a ponto de questionar as relações de propriedade e produção. Socialismo crítico utópico. Este socialismo é representado por setores da classe trabalhadora que ainda não desenvolveram uma consciência verdadeiramente revolucionária e, portanto, comunista. Eles querem uma sociedade melhor para todos, mas não por meio de luta e revolução, mas por meio de apelos à razão e à visão da classe burguesa dominante, com a qual eles sempre falham. E na página 59, os autores descrevem o seguinte: a burguesia produz o seu próprio coveiro. Sua queda e vitória do proletariado são igualmente inevitáveis. Só os comunistas representam consistentemente os interesses da classe trabalhadora oprimida. Em vários países, eles fazem alianças com os socialistas ou mesmo com a burguesia se quiserem uma revolução contra o domínio feudal. Mas os comunistas sempre enfatizam o antagonismo de classe entre a classe burguesa e a classe trabalhadora. Você vê a questão da propriedade como central, e eles se esforçam por uma compreensão internacional de todos os partidos democráticos revolucionários. Assim, chego à conclusão que o Manifesto Comunista foi criado nos primórdios do capitalismo, mas já era muito clarividente sobre sua tendência à globalização.
O manifesto é baseado na filosofia materialista e na concepção histórica de Marx, que ele contrasta com o idealismo prevalecente de Hegel. Enquanto para Hegel, o mundo material em que vivemos é o resultado de uma grande ideia, ou seja, o espírito do mundo, Marx vê exatamente o oposto. Todas as ideias apenas como fluxos de vida material. O ser material determina a consciência. Desta forma, Marx vira a filosofia de Hegel, como ele mesmo diz, de cabeça para baixo. O manifesto Karl Marx e Friedrich Engels homenageia não só o comunismo, mas também o capitalismo como força histórica revolucionária. A conclusão no manifesto de que o proletariado superará o capitalismo e tornará o comunismo possível é uma esperança marxista, mas não uma consequência convincente de sua análise do capitalismo. Deu para entender a diferença? A possibilidade do comunismo falhar, por exemplo, por causa da natureza fundamentalmente egoísta dos humanos, a mola mestra do capitalismo, isso, a meu ver, é um dos pontos mais importantes do manifesto. Foi amplamente ignorado no texto. Mas esse capitalismo abriga contradições e injustiças que podem, em última instância, ser autodestrutivas e levar a qualquer tipo de pós-capitalismo, que continua sendo uma das teses plausíveis do Manifesto Comunista. A todos que chegaram até aqui comigo, meus sinceros agradecimentos, e que vocês possam levar essas informações convosco, buscando nas fontes citadas a informação na sua essência, e assim vocês possam criar as vossas próprias narrativas. E assim, meus irmãos, formular os vossos juízos, sem deixar ser manipulados por A, B ou C. Pois uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. E a vida é curta demais para ser pequena. Obrigado e até a próxima. Um grande abraço a todos.